Falando um pouquinho sobre um outro tema, Tanguy, que me chamou a atenção no dia de hoje, o Banco Mundial soltou um relatório muito robusto, projetando como será a economia mundial em 2025 e ao longo dos próximos anos. E o Banco Mundial projeta que nós teremos a década mais difícil dos últimos 50 anos. Isso não é pouca coisa. E tem mais, quer dizer, o Banco Mundial destacou que nesse ano de 2025 o crescimento deve ser de 2,3%. E será o pior crescimento dos últimos 17 anos, excetuando-se, claro, 2020, que é o ano da pandemia, e 2009, que é o ano da crise financeira internacional. Uma vez mais, a explicação é a guerra comercial. A guerra comercial vai impactar violentamente a economia mundial, segundo o Banco Mundial. O Banco Mundial trabalha como cenário base que nós não vamos ter um recuo, não vamos retroceder nessa guerra comercial, por mais que você tenha ali acordos eventualmente sendo estabelecidos, e particularmente ele lança luz sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que são as duas maiores economias do planeta. E com isso, ele também soma outros fatores, incertezas climáticas, conflitos geopolíticos, transições tecnológicas aceleradas. Tudo isso junto e somado vai fazer com que a economia mundial enfrente muitos sobressaltos ao longo dos próximos 10 anos, e é algo que vai manter no noticiário a temática internacional de maneira incontornável, e essa mistura entre política e economia internacional vai ser cada vez mais importante. Mas eu fiquei muito impactado por esse relatório, e uma vez mais, um dos países menos afetados será o Brasil. Né, porque o Brasil é um país relativamente fechado, muito pouco integrado às cadeias globais de valor, e no momento em que o mundo se desglobaliza, o Brasil, que não é muito globalizado, acaba sendo impactado de maneira muito limitada. Tem efeitos indiretos e tal, mas os efeitos diretos acabam sendo relativamente pequenos. Quem vai sofrer muito é o México, por razões óbvias, né? E o relatório aponta isso, assim como os Estados Unidos, a China, países da Ásia que são muito globalizados, todos eles tendem a sofrer bastante. Aproveitando que você falou sobre o México, Daniel, que é aqui da América Latina, queria duas informações rapidinhas aqui sobre a nossa região, em particular aqui na América do Sul. O primeiro deles sobre a Colômbia, Daniel. Nós tivemos o atentado contra o Miguel Uribe, né, um pré-candidato, na verdade, à presidência, né, pela oposição. Então, o atual governo é o Gustavo Petro, né? O Miguel Uribe ele tentava se viabilizar como um candidato, né, como uma via da oposição. Ele sofreu um atentado nos últimos dias, né? Foi no último domingo, se eu não me engano, no último sábado, aliás, né? Para trazer a informação correta aqui, no último sábado, foi atingido por 2 tiros na cabeça e um no joelho. Está em situação crítica, né? Em situação bastante grave. E quem foi apreendido, quem foi preso, Daniel, por esse atentado, foi um adolescente de 14 anos. E aí puxaram, Daniel, a ficha corrida do menino. É basicamente alguém que tem uma vida completamente desestruturada. No momento em que foi preso, disse desculpe, fiz isso por dinheiro, pela minha família. Ele é filho, Daniel, de um cara que está lutando como voluntário na Ucrânia. Tem uma série de passagens aí pela polícia, né, por, enfim, pequenos furtos, pequenos casos de violência e tudo. Então dá para ver, né, como é que você tem uma situação de vulnerabilidade econômica, né? Obviamente não justifica em absoluto, mas isso é a cara da América Latina, né? Você tem gente muito desamparada que, às vezes, pessoas muito poderosas encontram ali como mão de obra para fazer crimes como esses, né? A tentativa de assassinar um candidato à presidência, né? Um senador e candidato à presidência. E mais para o sul, Daniel, falando sobre a Argentina, a Cristina Kirchner teve o seu caso revisado, né? O seu caso de corrupção revisado pela Suprema Corte da Argentina e por unanimidade, 3 votos a 0. O caso da Cristina Kirchner, na verdade, a decisão que foi tomada anteriormente foi mantida. Ou seja, Cristina Kirchner teve a manutenção da sua pena de 6 anos de prisão por administração fraudulenta, além de inabilitação para ocupar cargos públicos e o confisco de cerca de 84 bilhões, com B de bananada, de pesos. A gente fez a conta, né, Daniel? Mais ou menos quanto é que dá isso aí? Dá cerca de 400 milhões, com M de mamãe, de reais. É uma grana, viu? Uma baita de uma grana. E o caso todo, Daniel,
envolve, durante a sua presidência, né, enquanto ela foi presidente da Argentina, 51 contratos de obras públicas na província de Santa Cruz que beneficiaram o empresário Lázaro Baez. Esse cara deve ser um baita empresário, viu, Daniel? Conseguiu 51 contratos de obras públicas. Às vezes, né, Daniel, um cara, pô, super bem intencionado ali, um cara muito competente, mas o fato é que acharam estranho, Daniel, que o mesmo cara tenha ganhado 51 contratos. O fato ali dele ser amigo também do casal, né, Daniel, da Cristina Kirchner e do Néstor Kirchner, pode ser apenas uma coincidência, claro que pode, mas o fato é que os juízes não acharam muita graça nisso e ela, portanto, está condenada a 6 anos de prisão. Pode, talvez, a gente não sabe ainda, né, cumprir esses 6 anos de prisão de forma domiciliar, né, em casa, ou não. Isso a gente vai saber ao longo dos próximos dias, Daniel. Ô Tanguy, onde é que a Cristina amealhou 400 milhões de reais? Ah, Daniel, ela tinha, não sei, cara, ela de repente tinha terras que valorizaram muito, isso pode ter acontecido. Ela pode ter joias também que ela comprou por uma bagatela e descobriu que eram muito valiosas e valorizaram muito também. Eu não sei, Daniel, você está fazendo perguntas aí que eu não tenho resposta, mas acontece, né? As pessoas podem, sei lá, ter esse dinheiro todo. Tu não acha, não? Ok. Tá, é sempre uma possibilidade, né? Perfeito, sim, claro. Pessoas, Deus abençoa pessoas, né, Tanguy? Fica Claro, aí a referência histórica, né? Deus sim, abençoa pessoas e pessoas ganham dinheiro. é isso. Os jovens talvez não tenham captado a referência ao Brasil de 1993. Mas dito isso, Tanguy, vamos à geleia da Shakira de hoje? Por favor, Daniel Souza, o que você traz hoje? O Tanguy, na geleia da Shakira de hoje, eu quero falar sobre Gonçalo Winter, que é deputado e pré-candidato à presidência do Chile pela esquerda. Ele apareceu num vídeo que foi publicado nas suas redes sociais com o intuito de se aproximar do jovem. Porque o jovem, Tanguy, é o eleitor do futuro. O jovem é alguém que vota realmente para presidente, alguém que faz campanha. É preciso se aproximar do jovem. E o nosso amigo Gonçalo Winter achou que era uma boa ideia para se aproximar dos jovens chilenos publicar um vídeo em que ele aparece como um jogador de PES, de Pro Evolution Soccer. Eu fui lá na rede social do Gonçalo Winter, no Instagram dele, tá lá o vídeo. É constrangedor? É. O vídeo é mal feito? Bastante mal feito. Mas, de qualquer forma, é uma tentativa, rapaz. O cara tá tentando se aproximar do jovem, tá aqui. O Mas o jovem... fato é que veio parar na geleia da Shakira. Ó, já Olha aí. funcionou. Já Então, funcionou. já funcionou, o jovem, ele precisa ser cativado e o nosso amigo aqui, o Gonçalo Winter, considerou que, quem sabe, me colocando como um bonequinho de Pro Evolution Soccer do PES, o jovem se identifica, me acha um cara bacana e começa a acompanhar minha carreira política. Ô, Daniel Souza, sendo sincero aqui, quantas vezes esse rapaz jogou PES, Daniel? Depois que eu vi aquele vídeo, achei que nunca, Tanguy, Nunca. total de zero. FIFA? Jogou um FIFA? Nada. Acho que não, É, cara, acho que tá. nunca jogou, Não, só para não. saber se ele estava ali bem posicionado aí para cativar o jovem, né? De repente ele podia ser um baita jogador de PES, né? E a gente não tá sabendo, né? Então não parece, não te convenceu. Não me convenceu, porque me pareceu que ele não tem ali muita intimidade, até porque os jogadores de PES devem ficar incomodados, né, com Sim, esse perfeito. ultraje, digamos assim.